Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje estamos aqui com o advogado, Dr. Cleilton Nunes, para falar sobre reforma trabalhista. Foi votado agora no mês de julho, está prestes a viger. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje temos aqui a honra e o privilégio de ter no estúdio o Dr. Cleilton Nunes para falar sobre reforma trabalhista. Nós tínhamos convidado o Dr. Jairo Pontes antes da votação da lei, antes de ser confirmada todos os dispositivos legais, mas agora, após a vigência, convidamos aqui o Dr. Cleilton. Seja bem-vindo ao Dinâmica Direito. Olá, doutor, aos amigos telespectadores do programa Dinâmica do Direito. É um prazer estar aqui nesse programa para falar um pouco sobre o nosso entendimento a respeito da reforma trabalhista, que muitos se assustam, acham que isso, digamos, não é favorável à classe trabalhadora, mas que, na verdade, durante o programa a gente vai tentar desmistificar isso aí, tentar mostrar para os telespectadores, os estudantes e os demais operadores do direito que essa reforma não é aquilo que se comenta aí nos bastidores, e acredito eu que veio para, digamos, ajustar as leis trabalhistas ao mercado do trabalho, depois de praticamente 70 anos, ou até mais de 70 anos, da CLT, da vigência da CLT. O Dr. Cleilton Nunes, advogado aqui atuante na nossa cidade, com 17 anos, doutor? 17 anos na militância já. Na militância, oriundo da nossa querida Universidade Estadual. Com muito orgulho, somos egressos lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Cleilton, assim, sua identificação com a advocacia foi durante o curso? Na verdade, eu, em 1995, tive que tomar uma decisão, digamos assim, tomar um novo rumo na vida, em razão de algumas questões profissionais que nos deixaram um pouco pessimistas em relação ao futuro.
iniciei a faculdade, no primeiro momento, tentando me identificar, porque eu sou contador de origem, né? Sou formado em contabilidade, e com o passar do tempo fui começando a me apaixonar pelo direito, e hoje assim, sou advogado, como falei, há 17 anos, exercendo a profissão com muito orgulho, não pretendo deixar, né? Até porque me identifico com a advocacia, sou realizado com minha profissão e o trabalho que a gente exerce hoje com bastante responsabilidade e sempre procurando abraçar bem as causas. Doutor Cleilton, nós sabemos aqui da sua competência, assim, eu tenho 10 anos de advocacia, sempre me espelhei no senhor, o senhor é um homem de poucas palavras, mas interessante que quando um colega precisa do outro, muitos, né, têm aquela situação, né, de dizer, eu vou fazer, mas nunca chegaram junto. Mas às vezes que eu precisei de Vossa Excelência, o senhor sempre teve essa hombridade que lhe é particular. Isso é uma característica nossa, né? Eu sempre gostei muito de ajudar, e isso aí vai dentro da minha profissão, vai fora dela, vai nas relações pessoais, nas relações de amizade, vai também na parte futebolística, né? Que eu sou um amante do futebol, participo até hoje de competições e organizo, tenho todo aquele trabalho, né, de ficar... Até se machucou, até me machuquei ontem jogando, tive problema no dedo, mas faz parte aí da nossa vida esportiva, né? E na advocacia o senhor tem, assim, a sua clientela é mais empresa, é isso, doutor Cleilton? Hoje, basicamente, nosso escritório, ele acho que 80% da nossa demanda é para a área empresarial. Mas ele tem vários clientes de pessoas físicas, né? Tem um processo trabalhista na condição de advogados reclamantes, tem um processo... só não atuo na área criminal e na previdenciária. O restante, nós fazemos tudo. Bom, então assim, conhecemos aqui, para quem não conhece, quem é do meio jurídico, quem é da área jurídica, conhece o doutor Cleilton, né, Nunes. O pessoal de casa, muitos, né, não conhecem, vão passar agora a conhecer ainda mais. E sobre reforma trabalhista, o senhor já deu uma pequena explanação, é uma lei da década de 40, doutor Cleilton. Era realmente necessário essa reforma? Olha, eu entendo que sim, até porque os anos se passam, né, novas atividades econômicas surgem, né? Hoje nós temos aí atividades na área de informática, ou seja, uma gama de serviços que são ofertados e muitas situações não eram, digamos assim, previstas na legislação, né? Uma legislação muito arcaica, né? De 70 anos atrás, e de fato essa reforma veio, digamos assim, legalizar algumas situações, né? Em alguns de seus artigos a finalidade foi essa, em algumas situações em que não havia previsão, né? Os tribunais se deparavam muito com, vou citar um exemplo aqui, jornada 12/36, né? Que é muito comum, né? O pessoal que trabalha principalmente na área de condomínios, né? De vigilância, e a legislação não tinha uma previsão, não era expresso, né? Essa possibilidade, e o que existia eram entendimentos, né? Dos tribunais acerca da matéria. E além dessas aí, outras estão previstas na lei exatamente para tentar contornar essas situações, digamos, do mercado do trabalho atual, né? Doutor Cleilton, os grupos pró-reforma afirmavam, né, durante os debates, que a legislação trabalhista, né, do Brasil, do nosso país, entravava a economia. O senhor que assessora empresas, né, tem acesso a grandes empresários na nossa cidade. Existia essa reclamação, doutor? Digamos assim, o que mais os empresários questionam é exatamente essas situações assim, em que a legislação ela é muito inflexível, né? E muitas vezes existem peculiaridades, a depender da atividade, que você precisa realmente ajustar de acordo com essa atividade. Eu vou citar um exemplo
bem próximo a onde eu moro, né? Tem uma panificadora e a atividade preponderante dela é na parte da manhã e na parte da tarde, início de noite. E aí você tem todo o intervalo a partir de 10 da manhã até 4 da tarde, onde praticamente não há expediente. Só que a legislação previa, no máximo, um intervalo intra-jornada, dentro da jornada, de 2 horas. Então, como você conseguir equacionar a jornada de trabalho do empregado, sabendo que ele teria que trabalhar pela manhã, teria que trabalhar no final de tarde, início de noite, mas que não poderia ter mais do que 2 horas de intervalo. Então ficava uma situação para o empresário. Eu cito esse exemplo, evidentemente que outros, né, também são bem próximos, mas assim, como fica a situação do empresário? Vou contratar 2 turmas de trabalho, uma para trabalhar pela manhã, mas eu não preciso de 6 horas, que seria talvez uma jornada mínima. Eu preciso de 4 horas a parte da manhã e 4 horas à tarde, início de noite. Então, realmente, com essa reforma, acredita-se que situações dessas, né, e outras mais, vão poder ser devidamente equacionadas, né? O termo seria esse. Muitos, né, afirmam, vamos tentar desmistificar, o senhor foi um ponto muito importante, muitos afirmam que isso vai causar, né, essas flexibilizações, né, a flexibilização na lei trabalhistas, né, vai causar um desemprego. A preocupação é o pessoal ser colocado para fora, né, e ser recontratado de maneira, né, com menos direitos, podemos assim dizer. Vamos tentar desmistificar, doutor Cleilton? Olha, na verdade eu não vejo dessa forma, né? A situação da empregabilidade no país, ela não estaria, eu acho que não pode ser atribuída a uma reforma dessa. Então são situações bem mais complexas, né? Que envolvem toda uma questão estrutural, toda a questão econômica que o país vive, né? O país de fato assim, como a gente diria, né, popularmente, o país está quebrado, né? E o governo tenta de todas as formas aí buscar maneiras de fazer com que a economia reaja. Mas eu não entendo que vai ser essa reforma trabalhista que vai causar desemprego. Eu acho que isso aí é uma questão bem mais complexa e que não estaria, talvez, não se pode simplesmente atribuir isso a uma reforma que, digamos, ainda está para ser aplicada, né? Porque a lei, de fato, só começa a viger agora em novembro, né? Por outro lado, os empresários, doutor, como é que eles receberam a reforma? Eles estão motivados, de alguma maneira, para novembro, dezembro? Isso vai gerar uma empregabilidade? Olha, eu tenho tido contato com o pessoal da Federação do Comércio aqui do Estado, com o sindicato do varejista, né? Inclusive eu sou advogado aqui do Sindivarejo, e realmente existe uma perspectiva bastante positiva em relação a algumas situações que estão textualmente previstas nessa reforma, que vão melhorar realmente a funcionalidade dessas empresas. Elas vão poder, de fato, conseguir fazer alguns ajustes que, pela legislação atual, talvez só seria possível onerando a folha de pagamento, né, com contratação de mais pessoas. E aí, esse tipo de contratação, pela atual legislação, ela realmente possui algumas situações que onera, né, a empresa. Vamos pedir a Deus que tudo dê certo, né, que essa confiança passe para o mercado e tudo vá bem ainda esse ano, o Brasil sair dessa situação. Não é milagre, né? Trabalho, é esforço dos trabalhadores, mas também dos empresários, doutor, que precisa dessa confiança, né, na legislação. De fato, a classe empresarial, ela não só reivindica, ou não só reivindicava que houvesse uma flexibilização nas normas trabalhistas, mas também, isso aí é um clamor já de muito tempo, que também haja, concomitante a isso, uma desoneração da folha, né? Quando se fala disso aí, é nada mais do que reduzir os pesados encargos que são pagos, né? Aí não só dos impostos diretos, mas as contribuições, o que é recolhido para a Previdência, o que é recolhido para PIS, ou seja,
todos esses encargos que também oneram bastante as empresas, né? Então, no próximo bloco, doutor Cleiton, o senhor falou dos sindicatos, né? Vamos tentar focar, porque foi um dos pontos mais controversos dos debates e que ainda hoje, nesse período de vacância, ainda causa muitos debates. Então, sai daí, voltamos já. Olá pessoal, quero convidar vocês para assistir o programa Palavra de Sabedoria na AD Mossoró. Não percam Palavra de Sabedoria aqui na AD Mossoró. Não percam! Não percam! Não percam! 15ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus em Mossoró, no período de 31 de agosto a 2 de setembro, sob o tema Missões, juntos anunciando Cristo às nações. Ministrarão a palavra de Deus o pastor Jairo Caio de Natal, pastor Cícero Miranda de Mossoró, missionário Enéas Rodrigues da Venezuela e pastor de Paulo Ribeiro do Ceará. Participação dos missionários José dos Santos Lira, Raimundo Nonato e Jerônimo Fernandes. Louvor e adoração a Deus com os grupos musicais, cantores locais e da região. Conscientização, exposição e feira missionária na 15ª Conferência Missionária da IEADEM. Realização Demadem, Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró. Venha, juntos anunciando Cristo às nações. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos conversando com o doutor Cleilton Nunes, advogado, para falar a respeito sobre a reforma trabalhista que foi votada agora no mês de julho e está prestes a entrar em vigência por volta do dia 10, dia 12 do mês de novembro. Doutor Cleilton, segundo bloco, vamos falar sobre um dos pontos mais controvertidos. Causou amplos debates, que é a questão dessa intermediação dos sindicatos perante as negociações coletivas. Isso mudou, não foi, doutor Cleilton? Na verdade, houve, pelo menos assim, no meu entender, até um fortalecimento do sindicato, Sim. ou dos sindicatos, a partir do momento em que vai ser possível negociar vários pontos que até então não era possível, né? Muito bem. E, evidentemente, que a responsabilidade dos sindicatos vai aumentar perante, né, os sindicalizados, os empregados, pelo fato de que ele vai poder negociar diretamente com as empresas algumas situações que envolvam até mesmo jornada de trabalho e mais uma série de outras questões que estão previstas lá, precisamente no artigo 611, a linha A, 611A da CLT, né? Mas alguns afirmam, né, que foi um choque, né, uma pancada nos cofres dos sindicatos, porque diminuiu, ou pelo menos parece que retiraram aquela contribuição anual. Foi isso, doutor Cleilton? Na verdade, a contribuição ela era obrigatória, né? Então, a cada ano, independentemente do empregado concordar ou não, o valor era descontado e o repasse era feito. A pessoa chamava de imposto sindical, né? Que é a contribuição sindical. E agora não, agora cada empregado vai ter que autorizar esse desconto. O que é que se percebe com isso? Que ou o sindicato passa a desenvolver um trabalho de conquista dos sindicalizados, né, dos seus associados, né, realmente procurando defender a classe, procurando e defender com responsabilidade, né, porque também não adianta querer fazer movimentos e mais movimentos, muitas vezes sem um objetivo definido, né? Mas com isso os sindicatos realmente vão ter que passar a ter uma atuação até mais transparente, né? Porque é uma coisa que eu sempre me questionei, que a gente não vê essa transparência em vários sindicatos, e caso isso não ocorra, a tendência natural, pelo menos é o que se presume,
é que o empregado, o associado, o sindicalizado, ou aquele funcionário que não é associado, mas que antes pagava essa contribuição, agora não vai mais concordar com o desconto dela, né? A gente aqui não pode se omitir das conquistas, né, dos direitos sociais, direitos trabalhistas, da luta dos sindicatos. Mas nos últimos tempos, doutor Cleilton, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas muitos sindicatos eram abertos, sem nenhuma transparência, com pouca regulamentação, e isso fazendo uma verdadeira cabide de emprego nesses sindicatos. Não perdeu a função, perdeu a essência. É verdade que tem muitos sindicatos corretos, com dirigentes de extrema idoneidade, mas muitos deles eram apenas para constar na ata. E isso aí é o que a gente consegue observar no dia a dia. Para os telespectadores terem noção, vamos supor que no estado do Rio Grande do Norte tenha um sindicato e esse sindicato ele tem a sua abrangência na capital do estado, né? O que é que acontece? Muitos outros sindicatos do interior resolvem, né, algumas pessoas resolvem criar um sindicato com aquela mesma finalidade para, como se fosse assim, não perder aquela fatia do mercado, né? É como se dissesse, não, esse pessoal da capital daqui a pouco vão querer abrir um sindicato aqui por Mossoró, então vamos tomar a frente, vamos logo começar a trabalhar a parte da legalização para que a gente fique com esse nicho aí intocável, né? É evidente que são situações, digamos assim, eu diria que são exceções, né? Evidentemente que tem os sindicatos que trabalham com responsabilidade, isso aí a gente sabe, mas num país em que, segundo levantamentos realizados, existem 17 mil sindicatos aproximadamente, daí você imagina que deve existir aí sindicato para todo tipo, né? O senhor aqui no intervalo me falou a designação de um dos sindicatos que, se alguém de casa, outro colega tivesse falado, não acreditaria. Fala aqui o pessoal de casa, como é que é o sindicato? Nós temos sindicatos Brasil afora, que é Sindicato dos Empregados em Sindicato. Meu Deus do céu. Ou seja, lógico, todos, até porque é um direito, né, constitucionalmente previsto, todos têm aquele direito de ser sindicalizado, né, de possuir a sua, digamos assim, a sua defesa realizada por um órgão de classe, né? E agora, realmente eu desconhecia e só fiquei sabendo recentemente que há esses tipos de sindicatos aqui pelo Brasil, né? Eu pensava que era categorias profissionais, né? Construção civil, né? E as demais aí, bancárias. Mas é carreira agora trabalhar em sindicatos? Na verdade, para você ter ideia, eles acabam dividindo certas categorias. Por exemplo, você tem o Sindicato dos Empregados na Construção Civil Pesada. Aí tem o Sindicato dos Empregados na Construção Civil Leve, né? Que envolve mais esse pessoal que trabalha nessas construções de condomínio, né? De casas ou seja, eles fracionam, eles dividem algumas categorias, porque construção civil deveria ser uma só, né? Para poder realmente criar esses sindicatos. Outro ponto importante, os sindicatos não vai ter mais essa ingerência na questão da homologação dos contratos ou da rescisão dos contratos de trabalho. É isso, doutor Cleilton? Olha, hoje, atualmente, esses contratos eles só são homologados pelo sindicato quando o empregado tem mais de um ano de trabalho, né, de carteira assinada. Até um ano a homologação é feita na própria empresa. Eu diria que, não querendo, digamos, criticar o trabalho dos sindicatos, mas a assistência sindical na homologação, ela, assim, na minha ótica, ela não tem tanta utilidade. Por quê? Porque já é entendimento pacífico nos tribunais que a quitação que o empregado dá nas verbas são aquelas que são listadas no termo de rescisão do contrato de trabalho. Qualquer uma outra
quitação que o empregador queira dar e não esteja devidamente discriminado, ela não tem validade, né? O que se questiona são situações, talvez assim, de procedimentos que talvez algumas empresas queiram praticar, de pressionar empregado, de querer talvez fazer simulações, vou lhe pagar, mas você me devolve e tal. Então, realmente, esse tipo de situação é que deixa o trabalhador numa como é que eu diria? É o que torna frágil o empregado nessas horas, né? Mas a possibilidade dessa homologação não ser feita, realmente pode acontecer situações desse tipo, né? Mas, assim, eu acho esse trabalho, evidentemente, que está para amparar numa eventual demanda, né? Se de fato houve se algum direito foi preterido, assim como também o próprio Ministério Público do Trabalho pode realizar algum tipo de fiscalização se algum abuso for praticado por alguma empresa. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Cleilton Nunes, advogado a respeito de reforma trabalhista. Dr. Cleilton, no próximo bloco, um dos pontos importantes da reforma foi a capacidade do trabalhador negociar com seus patrões, né, diretamente, alguns pontos, né, a questão do seu contrato de trabalho. Então, no próximo bloco, vamos ater esses pontos. Então, não sai daí, o assunto bom, assunto interessante. Estamos desmistificando muita coisa aqui nesse programa Dinâmico Direito sobre Reforma Trabalhista. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa conversa com o Dr. Cleilton Nunes a respeito sobre a reforma trabalhista. Dr. Cleilton, terceiro bloco, mais polêmica, mais panos para a gente desmistificar, pano aqui para a gente desfazer, muitos nós, né, que está na cabeça do pessoal, muitos programas televisivos, doutor, sem cunho jurídico, né, vão pela polêmica. Vão pela questão, né, do que a demanda do povo, né, do que o povo quer, muitas vezes é o que o povo quer ouvir. Mas aqui nós temos um jurista, né, o que labuta na área trabalhista, tem acesso aí
a lei. Estamos desde já agradecendo o senhor, mas esse ponto é importantíssimo. A possibilidade de trabalhadores negociarem diretamente com o patrão, os patrões, o contrato de trabalho. Dr. Cleilton, as suas considerações a respeito desse ponto. Na verdade, talvez assim, um dos pontos principais em relação a essa negociação feita diretamente seria no tocante à questão do banco de horas. Porque hoje o banco de horas tem que vir previsto em acordo ou convenção coletiva e fica uma coisa muitas vezes até engessada, né? A empresa não tem tanta autonomia para resolver questões pontuais. E pela reforma vai ser possível que esse acordo seja feito individualmente, por escrito, e essas horas do banco devem ser utilizadas em até 6 meses. Se eventualmente esse acordo não for escrito, né, se ele for verbal, é possível que ocorra, mas essa compensação de eventuais horas trabalhadas a mais teriam que ser feita dentro do próprio mês. E, evidentemente, que qualquer situação que se cogite, ela não pode jamais ultrapassar a garantia de jornada, 44 horas semanais. Isso aí realmente não se pode mexer, né? O empregador não pode simplesmente querer que o empregado trabalhe 48, 50, sei lá, 60 horas. Isso pode até acontecer, mas desde que haja a devida compensação, né? Financeira ou através de folgas. Esse bloco a gente tem um pouquinho mais tempo nesse ponto. O senhor pode dizer aqui o que pode ser negociado, doutor Cleilton, o que não pode ser negociado? Na verdade, os sindicatos, como eu havia comentado no início do programa, os sindicatos agora vão poder, através de acordo ou convenção coletiva, estabelecer algumas situações que até então não eram possíveis. E essas situações elas estão bem tipificadas no artigo 611-A, no caso da Lei 13.456, né, que é a lei alterou a CLT, 13.467, precisamente no artigo que vai ser inserido na CLT, no artigo 611-A. Então eu vou só repassar para vocês rapidamente quais seriam essas questões que podem ser discutidas entre o sindicato e a classe patronal, para que o telespectador tenha realmente noção dessas situações. Dos principais pontos aqui que eu vejo, seria a questão do banco de horas, né, conforme a gente já tinha conversado, seria a questão do banco de horas anual, o pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, foi aquilo que nós conversamos há pouco, né, que não pode também ultrapassar aquele limite de 44 horas semanais. O intervalo, né, dentro da jornada, antes existia uma obrigação que esse intervalo fosse apenas, fosse de no mínimo 1 hora, no máximo 2. A lei agora possibilita que esse intervalo possa ser de meia hora, no mínimo meia hora no caso, e isso vai, de certa forma, equacionar aquela situação de algumas empresas que precisam de um intervalo maior em razão da sua atividade, né, aquela situação da panificadora que eu falei. Nós temos adesão ao programa do seguro-emprego, né, que é uma lei específica que trata sobre isso. O plano de cargos e salários, que também vai ser possível negociar. A questão de ter um representante dos trabalhadores no local de trabalho. A questão do teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. O trabalho intermitente, inclusive, é uma novidade, que é a possibilidade de você contratar trabalhadores para uma atividade específica e que não seja contínua, por exemplo. Acontece muito em restaurantes, bares, que precisam contratar garçons para trabalhar no final de semana. E sempre o pessoal ia, digamos assim, chamava muito de bico, né? Era aquele negócio, não, eu vou trabalhar hoje, aí não tinha praticamente quase que nenhuma garantia, recebia talvez só como fosse uma espécie de diária. E com esse trabalho intermitente, não, ele vai poder receber todos os direitos relativos aos dias que vem a trabalhar, né? Então ele vai poder receber o fundo de garantia, né? A proporcionalidade de férias, 13º e tal, e o pagamento vai ser feito, se não, evidentemente, num prazo de 30 dias, quando concluir aquela atividade, né?
Então, o trabalho intermitente é uma situação que pode ser regulamentada através de convenção coletiva ou acordo, e que essa convenção, esse acordo terá prevalência, inclusive, sobre a própria lei. A modalidade de registro de jornada de trabalho, outro ponto importante, a troca do dia do feriado. Hoje, o serviço público é muito comum ter um feriado numa quinta-feira, o pessoal, não, o feriado não vai ser na quinta, vai ser na sexta. E a iniciativa privada fica muito refém daquele feriado em específico, não tem aquela possibilidade de você permutar o feriado. E aí agora vai ser possível, né, os sindicatos negociando com as empresas, de repente trocar um feriado, que seja um dia aí que não vá afetar tanto a atividade empresarial, e através de acordo ou convenção isso aí vai ser possível. A questão do enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, a hora extra para quem trabalha em atividade insalubre não é possível. Ou seja, quem trabalha tipo no hospital, ou quem recebe insalubridade como um todo, não pode prorrogar sua jornada. Até que pode, desde que haja uma autorização do Ministério do Trabalho. Só que agora não, agora vai ser possível que ocorra essa prorrogação em ambientes insalubres, sem necessidade de licença prévia das autoridades competentes, né? No caso do Ministério do Trabalho, como até agora teria que ter. A participação nos lucros ou resultado da empresa, também vai ser possível se negociar isso aí através de acordo de convenção, até porque também já existia essa situação, que é muito comum nas grandes empresas, nos bancos, eles sempre estabelecem questão de participação nos lucros e por aí vai. Então, fora outros pontos, né, não tão relevantes, essas seriam as principais situações em que vai ser possível que o sindicato negocie com a classe patronal e que digamos assim, as cláusulas, elas possam prevalecer, inclusive, sobre alguma lei que possa dispor em sentido contrário, né? Então, nesses pontos aqui, a convenção e o acordo, ou o acordo coletivo, vai preponderar sobre a própria lei, né, caso tenha alguma lei que venha a regulamentar de forma diferente. O senhor abarcou muitos pontos na sua fala, mas assim, férias fracionadas. Sim, férias fracionadas, perfeito. Eu não vejo assim como um problema você poder fracionar, né? A lei diz o seguinte: você tem que fracionar, pode fracionar em 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros não podem ser inferior a 5 dias. Então, evidentemente que numa empresa em que haja alguma situação particular, do tipo, sei lá, um período em que a empresa não está tendo um grande movimento, ela pode, de fato, buscar ajustar as férias dos seus empregados com base nisso. E tem também uma particularidade em relação às férias, é que ela não pode ser concedida 2 dias antes de um feriado ou final de semana. Então também tem essa situação aí, creio eu, que para evitar que o trabalhador perca já o sábado e o domingo, né? Já de imediato. Então a tendência é que as férias sempre comecem no início da semana, né? Doutor Cleilton, a questão do horário de almoço diminuir, né, para até 30 minutos, máximo de 1 hora, se não me engano, queria que o senhor me corrigisse. Através de convenção, de acordo coletivo, como é que funciona? No próprio contrato de trabalho já é especificado isso? Na verdade, pela nova disposição do artigo, esse ponto vai ter que ser negociado, né? É possível reduzir para meia hora, desde que haja um acordo entre a classe patronal e a classe trabalhadora, né? Através de seus sindicatos. E sendo um mínimo de meia hora, e evidentemente que há a possibilidade desse intervalo ser até superior a 2 horas, né? Que era o máximo permitido, né? Muita gente, doutor, assim, do povo, né, está reclamando, a população, nesses pontos específicos. Será que dá para, em 30 minutos, dá para você fazer seu lanche, né, seu almoço, descansar e voltar à jornada de trabalho? Teve algum estudo a respeito disso? Foi só a caneta da lei mesmo? Olha, é muito comum nos grandes centros, né, nas grandes capitais, as pessoas já não vão, até pela questão da dificuldade de transporte, né,
o trânsito em si, que é caótico em várias cidades, Brasil afora. Então, o que é que o pessoal faz? Pega ali, sai, vai num fast food, come rapidamente e logo em seguida tem muitos que ficam até, muitas vezes, ociosos, né? Porque tem que esperar chegar aquela hora e tal. E, evidentemente, que ela reduzindo para meia hora, creio eu que também deva atender aos interesses dos empregados, né? Eu acredito que uma empresa não vai forçar o empregado a ter só meia hora, né, sabendo que aquilo ali fatalmente vai causar uma indisposição, né, vai de certa forma fazer com que o empregado trabalhe descontente, né. Então eu creio que isso foi, talvez até nos próprios acordos, deve constar alguma cláusula no sentido que seria possível que esse intervalo seja de no mínimo meia hora, mas não que haja uma coisa taxativa, né? Seja uma cláusula que venha a impor uma obrigação do tipo que o empregado só vai ter meia hora e pronto. Porque creio eu que o sindicato não vá anuir com uma situação dessa. E é uma das cláusulas em que o sindicato realmente tem que se fazer presente para formalizar, né, esse acordo, essa convenção com a classe patronal ou com a empresa especificamente. Estamos conversando aqui com o Dr. Cleilton Nunes sobre reforma trabalhista. O Dr. Cleilton ficou alguns pontos em aberto, por exemplo, a possibilidade da mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre, né? A reforma, não, por favor, vamos fechar aqui no próximo bloco. Segura aí, Dr. Cleilton, no próximo bloco a gente continua nossa conversa. Voltamos já. Olá pessoal, quero convidar vocês para assistir o programa Palavra de Sabedoria na AD Mossoró. Não percam Palavra de Sabedoria aqui na AD Mossoró. Não percam! Não percam! Não percam! 15ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus em Mossoró, no período de 31 de agosto a 2 de setembro, sob o tema Missões, juntos anunciando Cristo às nações. Ministrarão a palavra de Deus o pastor Jairo Caio de Natal, pastor Cícero Miranda de Mossoró, missionário Enéas Rodrigues da Venezuela e pastor de Paulo Ribeiro do Ceará. Participação dos missionários José dos Santos Lira, Raimundo Nonato e Jerônimo Fernandes. Louvor e adoração a Deus com os grupos musicais, cantores locais e da região. Conscientização, exposição e feira missionária na 15ª Conferência Missionária da IEADEM. Realização DEMADEM, Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró. Venha, juntos anunciando Cristo às nações. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, nosso quarto e último bloco, nossa conversa aqui com o Dr. Cleilton Nunes, advogado, sobre reforma trabalhista. Dr. Cleilton, alguns pontos ficaram em aberto. Vamos já para suas considerações finais a respeito da temática, mas esse ponto da mulher grávida poder trabalhar em ambientes insalubres, como é que ficou? Como é que vai ser vigente a partir de novembro? Olha, na verdade, para que isso ocorra, a empresa vai ter que observar as recomendações médicas, né? E, evidentemente, que buscar, tá sempre em contato com a sua colaboradora, né? Para que ela possa repassar o que é que o médico está recomendando, no sentido até de, digamos, evitar que aquela atividade ali possa, de certa forma, prejudicar a saúde da mãe e do bebê que estaria por nascer, né? É uma situação que, para a gente que advoga para a empresa, já recebi várias consultas nesse sentido, e a gente sempre procura recomendar que, a depender do tipo de atividade ou que tipo de agente insalubre a empresa manuseia,
Um exemplo, né? Uma empresa que trabalha com defensivos agrícolas. Então, eu acredito que é um risco grande se eventualmente houver essa possibilidade de uma gestante trabalhar numa área como essa, a empresa realmente colocar um empregado desse submetido hipoteticamente a uma situação dessa, né? Então a gente sempre recomenda que não coloque, que remaneje, que realoque o empregado, a empregada gestante, num setor em que ela não venha a correr riscos à sua gestação, né? Doutor Cleilton, assim, nossa conversa a gente não falou de terceirização das atividades fins. Falamos, tem alguma consideração a respeito? Olha, a lei é nova, né? O que se tinha até então era a possibilidade de terceirização da atividade meio, né? Por exemplo, os bancos terceirizam a sua parte de vigilância, a parte de limpeza, a parte de manutenção de equipamentos, né, dos terminais, tudo isso aí era terceirizado. Mas em relação à questão da atividade fim, por ser uma novidade, ainda não se, pelo menos eu não tenho conhecimento de alguma área específica, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, né, de algum tipo de atividade dessas que esteja realmente contratando. A gente sabe, por exemplo, nós temos conhecimento que uma instituição financeira já, digamos assim, já normatizou como irá ocorrer essas contratações, né? E contratar escriturários, né? Para atuar diretamente no que seria a atividade fim daquela instituição. Mas na prática, não temos ainda nenhum tipo de exemplo. O que se procura tranquilizar as pessoas que sempre nos procuram é que existe a questão da equiparação, né? O pessoal chama muitas vezes de paradigma. Eu não posso trabalhar numa empresa exercendo a mesma atividade de um colega de setor com uma diferença de salário, salvo quando é decorrente de alguma situação do tipo, porque fulano tem um tempo de serviço maior, ou a empresa tem um plano de cargos e salários que a partir de tanto tempo ela vai sendo promovida automaticamente. Então, mas assim, linearmente falando, ou seja, empregados que exerçam a mesma atividade, têm o mesmo tempo de serviço, não pode haver esse tipo de diferenciação. Então, eu não consigo entender como é que citando o caso do banco, como é que ele vai contratar um escriturário para trabalhar em seu atendimento, onde a pessoa do lado é um servidor, é um empregado concursado ou contratado há mais tempo, recebendo remunerações distintas. E aí, qual seria a vantagem para uma empresa dessa, para uma instituição dessa? Já que ela vai, em tese, né, teria que pagar o mesmo salário, assegurar as mesmas garantias, os mesmos benefícios sociais e outros benefícios que são assegurados por convenção ou acordo, e ainda vai ter que pagar um plus para aquela empresa que está cedendo a mão de obra. Porque ninguém vai ceder uma mão de obra dessa sem também ter um plus, né? Sem receber alguma coisa pelo serviço que está prestando, que no caso seria a cessão dessa mão de obra. Muita coisa, doutor Cleilton, vai ser na prática mesmo, né? De fato. Estamos falando que é a partir de novembro que vai ter a questão da vigência. Também tem outro prazozinho, né, doutor? Acho que um ano e meio para as empresas não poderem, né, demitir e recontratar as pessoas pelo novo sistema. Isso aí é mais voltado para a lei da terceirização. Ela não está prevista nessa reforma entendo. trabalhista. Mas isso é feito exatamente para evitar que a empresa eventualmente queira dispensar seus empregados e em seguida recontratá-los, provavelmente ganhando menos, né, não se sabe, mediante uma empresa de prestação de serviço, né, uma terceirizada. Entendo. Muita coisa vai ser sentida na prática. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, doutor Cleilton. Esperamos, né? A reforma está aí, foi votada democraticamente, né? Passou por todos os trâmites e vamos pedir, né, para que dê tudo certo, que o mercado reaja. É verdade. Como eu já tinha abordado anteriormente,
o país não precisa só de uma reforma trabalhista, né? Não se sabe se essa reforma previdenciária ela seria uma solução, né? Mas assim, voltado para o mercado de trabalho, o que de fato deveria ocorrer, não só uma modificação na legislação do trabalho, mas seria também uma reforma no sentido de reduzir esses encargos que as empresas pagam, né? Encargos de todas as espécies, que muitas vezes quando você vai fazer uma conta do empregado, esse empregado vai receber aqui X, mas o custo para a empresa são 2X, ou seja, é o dobro do que aquele empregado está recebendo. Então, se não houver também uma mudança nesse sentido, eu acredito que o país ainda vai continuar sendo visto com um pouco de restrição pelas empresas que querem ou que pretendem investir, abrir filiais, né, pelo mundo afora. O que a gente vem percebendo e muito próximo daqui, e que a gente tem conhecimento, é que muitas empresas que eram instaladas aqui no Brasil hoje estão indo para o Paraguai. Mesmo? Em razão até de reduzir bastante os encargos, né, não só trabalhistas, mas também o que se paga para o governo em contribuições sociais e outras mais, entendeu? Então, é isso que o mercado da Ásia também oferece, só que lá já é uma situação mais peculiar, porque de fato o que se sabe é que realmente existe uma certa exploração do mercado de trabalho, mas eu estou falando especificamente aqui em relação ao Brasil, que para atrair realmente empresas, né, que queiram investir no país, queiram gerar empregos, não vai ser só essa reforma trabalhista que vai, digamos assim, motivar ou até mesmo justificar que essas empresas possam vir se instalar por aqui. São N fatores, né? De fato. Falou aí, os encargos, a carga tributária brasileira é terrível. Mas, de toda sorte, doutor Cleito, eu quero agradecer o senhor ter vindo ao programa, né? Em nome do pastor Wendel, do irmão Rogério, toda a equipe do programa, que fica aqui o meu muito obrigado. O senhor está aberto ao público de casa, quiser fechar algum ponto que ficou em aberto, fique à vontade. É uma satisfação, né, ter participado aqui do seu programa Dinâmica do Direito e informar para os telespectadores, estudantes, profissionais da área do direito, que como o direito é uma ciência, não é uma ciência exata, né? Evidentemente que o entendimento que eu tenho pode ser contrariado por qualquer um outro que entenda de forma diferente, até porque assim, a gente que milita na área do direito sabe que, vou citar o exemplo aqui da nossa Justiça do Trabalho, nós temos 4 varas, são normalmente 8 juízes. Se você levar o mesmo assunto para cada um, você vai ver que pode acontecer de nós termos 8 decisões diferentes, né? Com a distinção e tal. E isso também acontece com quem costuma ser operador do direito também, né? Nós temos o nosso entendimento, mas isso não quer dizer que nós somos o dono da verdade. Evidentemente que quem quiser se aprofundar no assunto vai encontrar também posicionamentos diferentes, né, do nosso. Talvez, como o doutor falou aqui, pessoas que realmente são totalmente contrárias, né, ao que está se fazendo, acham que isso aí não vai atender ao objetivo proposto. A gente respeita, evidentemente. Eu sempre digo que eu particularmente, eu não discuto direito, muitas vezes em audiências com colegas em corredores, porque a gente tem que respeitar o entendimento do colega, assim como a gente também tem o nosso, né? Mas basicamente é isso aí. Estou à disposição, se precisar em outra oportunidade para tratar de algum assunto que a gente possa ter algum conhecimento da matéria. E, como eu falei, a satisfação de estar aqui é bastante gratificante. Esse aqui é o doutor Cleilton Nunes, advogado aqui em Mossoró, mais de 17 anos, né? Que tem o nosso respeito, não apenas meu, mas de toda a OAB, né? Atuante, o mercado aí, como a gente falou, ele elabora para grandes empresas aqui em Mossoró, tem o respeito aqui, é um homem
né, de formação e principalmente de caráter ilibado, né? Todos os colegas que conhecem o Dr. Cleilton podem atestar dele, né, o companheirismo e a sua hombridade. Dr. Cleilton, meu muito obrigado. E o que eu falo para o pessoal de casa, né, Dr. Cleilton, são mais, alguns falam 13 milhões, outros falam até 14 milhões de desempregados. Então o brasileiro está precisando de trabalhar, de emprego. E muitas vezes o empresário também precisa de alguns meios, né, legais, algumas garantias legais para poder botar a sua empresa, né, montá-la, equipá-la, para poder fornecer os empregos. A minha esposa tinha uma lojinha, Dr. Cleilton, aqui na cidade, uma loja no caso de roupas. E a gente teve uma dificuldade com essa questão de mão de obra. Mas numa loja pequena, né, para precisar de 1 ou 2 funcionários, a gente tinha dificuldade nessa questão de horas, né? Se tivesse, na época, se nós tivéssemos, né, uma legislação mais favorável, né, acredito que a lojinha não teria fechado, Dr. Cleilton. Tivemos que fechar a loja, né? Porque ela começou a estudar, minha esposa começou a estudar, não era tão presente na loja e essa questão de mão de obra sempre tivemos dificuldade. Então torcemos aqui e encorajamos aqui o nosso empresariado, Dr. Cleilton, aquele que acredita no nosso país, aquele que sai de casa, né, que abre a sua loja, querendo não apenas o sustento, mas tentando um sucesso profissional, né, poder produzir para poder empregar ainda mais. Então a todos esses também pedimos aqui, né, para acreditar no nosso país. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas Dr. Cleilton, com as suas explicações, e o pessoal de casa pode pesquisar ainda mais sobre o assunto, como a gente anota mais uma vez, não está vigendo ainda, somente em novembro que vai começar exatamente a viger. Então esse foi o programa Dinâmico Direito sobre Reforma Trabalhista com o Dr. Cleilton Nunes. Continue com a programação da TV AD Mossoró e até o próximo sábado.